Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Então, beleza. Então, hoje a gente está entre os alunos do programa aqui do Método Kiron e também do pessoal da Escola de Homeopatia. Vamos revisar, então, o caso clínico e daí, na sequência, a gente parte para a nossa forma de compreender o caso, definição e parecer. Bom, então, eu vou ler aqui rapidinho para a gente revisar e depois a gente parte para a questão de tropismo e temática. Então, uma mulher, 51 anos, a queixa principal dela, problema no estômago, que piorou depois da depressão e da ansiedade, segundo as palavras dela. Ela tem febre, há um mês ela teve um quadro febril de 38 graus quando ficou internada. Então ela tem uma história de hipertensão, a gente ficou meio sem saber ali, né, se era realmente um infarto ou se foi só uma arritmia, mas ela teve algum problema cardíaco que ela ficou internada. História de mioma uterino, história de dor de cabeça, sangue nas fezes e uma perda de cerca de 20 quilos em 4 meses. Isso, inclusive, acho que é algo que a gente deve falar para ela, né? Acho que é melhor ter que investigar um pouco melhor essa perda ponderal, frente a um episódio de sangue nas fezes. Ela disse que tirou um pólipo, né? Mas que ela está aguardando essa continuidade pelo posto de saúde. Então, segundo ela, nas palavras dela, ela teve uma infância sofrida, chegou a faltar comida e roupa, se sentia muito cobrada pela mãe por ser a filha mais velha e tinha medo da mãe, né? Era a única filha mulher e ela chegava a desconfiar se ela realmente era filha da mãe mesmo. Ela chegava a procurar os papéis lá para ver se era, porque a mãe preferia muito os irmãos homens e se sentia menosprezada por causa disso. Em relação aos irmãos, diz que o relacionamento era bom, também fazia amigos com facilidade, e ela casou aos 18 anos e está casada até hoje. Segundo ela, sofreram muito por causa do desemprego que eles passaram. Ela sofreu muito com o primeiro filho, que teve um glaucoma, que ela teve que ajudar. O segundo filho também nasceu com problemas gástricos, que ela também teve que cuidar. A terceira gestação também foi sofrida, segundo ela, uma gestação de risco. Ela ficou entre a vida e a morte. Diz que o filho nasceu lá numa data, ela ficou meio esquecida lá na maternidade, a placenta ficou retida, alguma coisa assim. E ela ficou entre a vida e a morte, e lá aos 11 meses, segundo ela completou, a filha foi diagnosticada com surdez. E ela se sentiu muito mal, segundo ela, ela perdeu o chão com essa notícia. Sofreu muito também nos cuidados com a mãe, que tem câncer, e também foi recentemente diagnosticada com Alzheimer. No início, antes dela saber, a mãe lhe xingava, fazia um monte de coisa, dava muito trabalho, e ela se sentia incapaz de aguentar um peso tão grande com esse cuidado, tanto da mãe quanto do pai, também ela comentou. Então, ela se diz muito apegada aos filhos, né? Ela sente muita falta, se sente sozinha agora que os filhos estão saindo de casa. Um psicólogo que ela foi chegou a sugerir que ela estava com síndrome do ninho vazio, porque o filho está para casar, e ela diz que gosta muito da casa cheia, de todo mundo. Os medos, ela tem o medo da perda familiar, tanto dela morrer quanto dos familiares, de morrer e deixar a filha que ainda precisa muito dos cuidados dela, tá? E agora vocês, pessoal, vocês viram alguma outra coisa? Querem comentar alguma outra coisa fora isso que eu transcrevi aqui que vocês acham importante, que tenha faltado na história, que ela tenha falado e eu não tenha notado alguma coisa? Ou mais ou menos isso? Acho que é isso. Isso, né? Geral tá aqui. A questão emocional, né, ela parece ser uma pessoa bem deprimida, né? Ela diz que chora e muita tristeza, falou da depressão, talvez isso. Sim. E não tá dando pra te ouvir, Cláudio, teu microfone tá meio chiado. Da insônia. Ah, verdade, insônia, é verdade. Vou botar aqui em cima. É um problema também que ela se queixou mais de uma vez.
Esse aspecto, Aniele, vamos deixar mais para quando a gente chegar ali na compreensão, tá? Nós vamos chegar lá. Uhum. Então, acho que de história, eu acho que o grosso está aqui, né? Então, vocês perceberam que, apesar de ter sido uma consulta muito não digo, mas eu acho que a gente entrou nos problemas principais da história de vida, ela acabou não sendo uma consulta muito longa, né? Tá certo que acabou sendo uma consulta por telefone, não é a mesma coisa, né? A gente perde um pouco do contato nesse, mas uma consulta que teve uma duração aí de menos de 30 minutos. E mesmo assim, eu acho que a gente pelo menos em algum grau, a gente conseguiu entender a dinâmica da história de vida e dos outros elementos que a gente precisa, né? Então vamos lá, vamos pensar inicialmente no tropismo, tá? Então, para quem não está familiarizado com esses temas, tem uma playlist lá depois, quem não conhece, no canal do YouTube, que tem todos os vídeos bem curtos que falam de todos esses conceitos, tá? Então, se alguma coisa ficar pelo caminho, eu sugiro que vocês acessem lá, que vocês vão entender bem com uma explicação um pouco mais longa do que é cada elemento, tá? Tropismo. Então, o tropismo é o local onde se somatiza o problema, né? Então, onde que esse distúrbio da energia vital, onde é que ele está se somatizando? O que vocês sugeririam de tropismo, pessoal? Estômago, Então, é a energia principal, né? Botar trato gastrointestinal. E tem o sangue nas fezes também, né? Colabora com a questão do sangue nas fezes. O que mais? coração, Podemos botar um cardíaco, né? Ela teve alguma coisa, né? Que a gente não sabe exatamente o que é, mas pelo menos a pressão alta. E ela falou que foi internada, então deve ser uma pressão alta de difícil controle. Ou ela não controla bem, né? O que mais? útero, Tem útero, né? Então a gente coloca como feminino. E daí tem dor de cabeça, ansiedade, essas coisas que eu acho que eu não caracterizaria muito como um grande tropismo, não, tá? São queixas mais corriqueiras, mas esses três eu acho que são tropismos importantes, tá? Alguma outra observação de tropismo que vocês queiram comentar? Acho que não, né? Então, beleza. Então vamos lá para nossa querida temática, que é realmente onde a gente vai tentar organizar o grosso aí da consulta. O que vocês imaginam de temática, pessoal? Vamos lá. Vamos sempre tentar dois aspectos. Usar as palavras que Pode ela jogar usou, aqui o tempero, interpretar alho, o o som aberto. Vamos sempre tentar usar as palavras da pessoa, tá? Usar as palavras que ela usou. E tentar cronologicamente, tá? Ver os tá bem bom. temas, tá? Deixa eu só ver quem que tá. Quem que tá aberto aí? Alguém fala aí com a pessoa que eu não tô é conseguindo ver Carol, aqui. Carol, desliga o áudio aí, por favor. Não tá ouvindo, né? Meu Deus. Agora tem uma cadeira. Tem que terminar isso para fazer o vídeo. Pode? Daqui? Aí. Aí vocês ativam de novo, tá? Aniele, Cláudia, se precisar ativar, pode ativar de novo. Então vamos sempre usar as palavras dos pacientes e tentar cronologicamente entender essa dinâmica, para deixar as interpretações que são naturais desse processo, mas deixar elas para um final, assim, tá? Senão a gente vai acabar entrando em interpretação, tá bom? Então vamos lá. O que vocês acham? Aniele, Cláudia, quem mais quiser conversar, Stephanie, o que vocês veem de temática? eu acho que o medo da solidão, Com a família também. Vamos lá. Então, solidão, família. Uma Vamos fazer relação de medo, uma brainstorm aqui, depois a gente organiza. Vai lá. principalmente com a mãe, né, Henrique? Que ela fala muito da Mãe. mãe, Uhum. essa questão de medo. Medo. Uhum. Acho que a privação de coisas, né? Ela falou que ela teve e que ela pelo menos conseguiu fornecer o mínimo para os filhos, né? Isso é uma temática que eu acho importante também. Isso a gente vai ter que botar uma interpretação na palavra, porque ela não falou exatamente, mas essa questão, eu acho que pode ser bem esse termo que a Cláudia usou de privação, no sentido assim, sofrida, falta, né? Escassez, talvez, né? Então acho que isso foi uma coisa que pareceu mesmo. O que mais, gente?
Filhos. Ela Uhum. fala dos filhos, problema dos filhos, né? Não sei se, Vou talvez botar entre aqui ele e junto a com a Mila, família. né? Uhum. É. O que em relação aos filhos? É, ela é muito apegada, né, aos filhos. Ela falou mais de uma vez que ela é muito apegada a eles e ela tá sentindo que agora cada um tá seguindo seu rumo, né, sua vida, e É. ela tá... Apego foi uma palavra que ela usou, então a gente predomina essa palavra. Eu colocaria aqui numa linha do cuidado, né? Então ela cuida da família, ela cuida da mãe, ela cuida do pai, ela teve que cuidar dos irmãos, ela ela cuida de todo mundo, né? Mas o apego foi a palavra que ela usou, então a gente usa mais o apego mesmo. Tem mais, gente? A temática de que ela achava que tinha sido adotada. Sim. Aí eu acho que a gente pode colocar junto com essa questão do menosprezo, né? Ela usou a palavra indiferença, que ela sentia uma indiferença Uhum. Da mãe, né? da mãe. Aham. Vamos colocar aqui isso aqui junto com essa temática da mãe, porque foi a mãe que ele fazia se sentir assim, né? Uhum. Menosprezado, indiferença, é, é isso. Uhum. O que mais? Eu acho que ela tem um senso de responsabilidade muito grande, porque ela se tem esse sentimento de ter que cuidar de todo mundo, como se É, cada um não pudesse se É, eu cuidar, ia falar né? isso agora. É uma é, super responsabilidade que ela carrega. então não é a palavra que ela usou, é igual a questão, eu acho que está dentro do núcleo do apego ali, que você mesmo falou, que foi a palavra que ela usou, mas que a gente interpreta como cuidado, como assumir responsabilidade pela família, pelo filho, então eu colocaria ali dentro desse núcleo mesmo, mas concordo. Aham. Mas a palavra carga ela usou, né? É uma Usou. É, carga. aguentar esse peso grande, né? Eu não sei se ela falou carga, ela falou, mas Usou. Carga. algo nesse peso, carga. Acho que a responsabilidade fica mais aqui, talvez. Uhum. O que mais? Tem uma coisa que repetiu muitas vezes que vocês ainda não falaram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês perceberam que desde o início ela sempre falou do sofrimento, né? Então, minha infância foi Sim, sofrida, eu sim, casou, sofri pelo continuou. desemprego, eu É. sofri com os meus filhos, minha terceira gestação foi muito sofrida. Uhum. Então, esse termo do sofrimento, eu acho que é um termo que ela usa com uma frequência que me chamou a atenção. É verdade. Tudo para ela é realmente de muito sofrimento, e realmente deve ter sido mesmo, não é uma questão de interpretação, realmente foi, mas ela interpreta todas essas temáticas com a palavra sofrimento, né? Não sei muito como é que nós vamos encaixar isso, mas eu acho que foi uma temática importante. O que mais, pessoal? Algo mais que vocês percebem de temática? Não. Não. Então percebam, ó, outra coisa que eu queria, como até aqui, ó, nós estamos aqui, grande parte da nossa interpretação e da nossa análise, ela não pode depender de remédio, tá? Se a gente pensar em remédio aqui, a gente está ferrado. Nós vamos melecar, nós vamos macular toda a nossa interpretação. Então, vamos chegar na análise das medicações já com uma compreensão mais estruturada. Isso é bem importante, tá? Porque se a gente Pensar coloca no... interpretação de remédio antes disso, a gente vai fazer de tudo, consciente ou inconscientemente, para nos levar ao caminho que a gente considera o caminho correto. E o problema é que a gente só tem esse caminho com as coisas que a gente já tem na cabeça, com os conhecimentos que a gente já tem. Ou seja, nós vamos prescrever só os remédios que a gente já sabe, que a gente já conhece, as situações que a gente já Limita, né? experienciou. Então, acaba limitando. Então, como a gente tem uma ferramenta que vai nos propor remédios que a gente conhece e que a gente não conhece, o ideal é que a gente chegue até ela
totalmente livre de preconceito em relação a remédio, tá bom? Então, beleza. Então, acho que aqui nessa parte aqui, acho que a gente fechou, tá? Então, a gente tem lá o tropismo gastrointestinal, cardíaco, feminino. As temáticas que a gente levantou são do sofrimento, do apego, nessa questão do cuidado com a família e com os filhos, uma sobrecarga, um peso, uma carga da responsabilidade que ela assume pelos cuidados, uma temática da mãe, com menosprezada, indiferença em relação à mãe, uma questão de privação, de escassez, que ela sempre passou na vida, e uma solidão também em relação, talvez, que a gente possa relacionar com esse núcleo da família dos filhos. Beleza? Então, nosso próximo passo é a gente seguir para a nossa tabela das séries. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos tentar interpretar aqui até onde essa temática seguiu e qual que seria o núcleo, qual série que seria o foco do problema, tá? Então, novamente, né, para quem não sabe do que a gente está falando, dá uma olhadinha lá nos vídeos, nos outros vídeos que eu falo um pouquinho mais, mas a ideia é a gente entender até onde que ela chega aqui nessas temáticas das séries. A gente geralmente exclui os extremos, urânio e hidrogênio, por serem séries muito peculiares, que a gente vai saber quando o caso é muito além do normal, são temáticas muito peculiares, então a gente acaba não pulando elas, digamos assim, para ficar mais fácil, tá? Então eu gosto sempre do mais alto, ou do mais profundo, ou do mais, sei lá, como é que a gente pode chamar, mas do mais nobre, assim, ou do mais evoluído, até as questões mais primitivas, né? Então, dentro da temática dos lantanídeos, essa temática do autoconhecimento, da autonomia, do humanista, ajudar por um aspecto altruísta, doenças autoimunes e tal, alguém enxerga alguma coisa desse aspecto? Acho que não, né? Cláudia? Não. Não, né? Também não vi nada de lantanídeo. A gente sempre às vezes confunde essa questão do cuidado, mas o cuidado ele vai permear todas as séries, mas eu não percebi o cuidado dela como um cuidado desse tipo aqui, tá? A gente vai entender, mas eu não acho que seja do lantanídeo. Assim como eu não acho que tenha nenhuma temática do ouro, tá? O ouro é aquela ideia da responsabilidade, mas do ponto de vista de líder da família, de ajudar os outros por estar numa posição, né, elevada. Então ele se coloca numa posição elevada e é benevolente em relação aos outros que estão abaixo dele, sabe? Apesar que essa ideia assim de carregar o fardo, talvez até poderia ser, mas eu não consigo ver ela numa série do ouro com esse fardo aqui. Eu acho que ela tá numa série mais baixa, sabe? Não vejo Nem toda essa ideia. Então, Henrique, Desculpa, Cláudia. Digo. nem se a gente levar aí os sintomas, né, de hipertensão, cardíaco, também não? Pois é, a gente fica um pouco na dúvida, né? Ela tem esse tropismo cardíaco aqui, a pressão alta, mas ela não tem essa grande estereótipo do ouro, que é essa questão do chefão, assim, né? De ser o dono da empresa, grandes projetos e tal. Tem essa questão Dá a do poder, impressão, de ser líder da família e tal. dá a impressão que ela carrega o fardo, mas não por ser líder, mas sim por ser uma serva da É, família. também acho. Apesar de que o que a Cláudia falou do tropismo, eu gosto de valorizar, sim. Esse tropismo cardíaco dela, a gente pode estar interpretando, tendo um preconceito em relação a essa interpretação dela carregar um fardo mais como serva, mas pode ser que ela se coloque numa posição de líder da família. Então, eu acho que mais pelo tropismo, não acho que seja sério, mas talvez, vamos ver se a gente consegue tocar aqui. Porque o que que vai acontecer? Se chega aqui, a gente necessariamente, mesmo que discretamente, a gente tem que ter outros temas aqui para baixo. Então, se a gente acha que chega aqui, mas chega na prata, a gente não enxerga nada de prata, provavelmente ela não tenha chegado até aqui. Entende? Uhum. Então vamos para Eu prata, não tá? Oi, desculpa. Eu também a gente não enxerga em prata, né? A prata, ela é uma série em que a gente tem muito preconceito. A prata é uma série legal de ler e reler mais vezes, não só na tabela, mas talvez no próprio livro do Scholten mesmo, para entender um pouco mais as nuances dela. Então a gente fica muito naquele estereótipo da cultura, do artista,
da criatividade, da apresentação, da estética. Mas mesmo assim, eu não acho que ela tenha nenhum aspecto disso, tá? Tem um aspecto aqui de ferido, humilhado, mas isso aqui é ferido, humilhado no seu valor, assim, né? Ela, ela tem uma percepção de valor e as pessoas não dão esse valor a ela. E ela se sente, eu também não acho que é o caso, tá? Então não acho que ela chegue em prata, não, tá? O que nos faz desconfiar um pouquinho mais do ouro, mas eu deixaria o ouro lá no cantinho, que eu acho que o tropismo, como a Cláudia lembrou bem, é importante, tá? Ferro. O que que vocês veem de ferro? E ferro eu acho que é uma coisa que ela tem mais, né? Até nessa própria questão do cérebro, né? Que ele falou, no sentido dela se colocar lá nas tarefas da casa, de cuidar dos irmãos, de se sentir responsável. Perceba como aqui no ouro a gente tem um grande tema da responsabilidade, mas aqui no ferro a gente tem um responsável. Então são interpretações diferentes de uma mesma coisa. É uma responsabilidade de ouro ou uma responsabilidade de ferro? Eu enxergo mais como uma responsabilidade de ferro, sabe? Do que Sim, de que é ouro. uma tarefa que ela tem, né? É, Ela- eu não tenho uma tarefa de. E ali eu tentei interpretar um pouquinho melhor na questão lá de quando a filha é diagnosticada com surdez, porque eu acho que ali aí é puramente interpretação, mas eu acho que ali houve uma questão de falha mesmo, assim, de culpa ou de uma questão assim de dessa temática do ferro, sabe? Uma coisa que fugiu do que ela estava interpretando, sabe? É do que ela estava Foi uma esperando, né? frustração, né? Foi uma Pois frustração é. muito grande, que ela falou que Então, queria tanto uma menina e daí veio assim. isso valeria a pena talvez entender um pouquinho mais a fundo, assim, né? Do frustração, por quê, qual que era o valor que ela dava, né? Talvez isso tenha faltado um pouquinho. Mas beleza, acho que ferro, não sei se é o foco, mas aí ferro a gente chega com certeza. Então a gente está numa dúvida se a gente chega até ferro ou se a gente chega até ouro. Por enquanto, acho que a gente está mais para chegar até ferro, né? Silício, alguma coisa de silício. Então, se a gente com certeza sabe que chega até ferro, vão ter temáticas anteriores, né? Então, não é alguma coisa de silício, é o que tem de silício, né? É, que aspecto que vocês veem de silício. Então, acho que aí o silício é a grande questão da família, né? Então, a gente tem toda essa questão relacionada à própria família, ao cuidado da família, ah, ao bom relacionamento que ela tinha lá com os irmãos, em fazer amigos. Mas o foco dela, não sei se o foco seja a família, mas eu pensaria mais até num foco silício do que num foco ferro, assim, frente à questão de que ela coloca todas as questões dela, todas giram em torno desse cuidado com a família, né? E daí a gente chega no Carbono também, que é uma série que a gente espera que tenham temáticas, né? Que aspecto do Carbono que vocês acham que chama atenção? Alguma coisa? O que você acha, Nelly? Tá lendo ali? Tô lendo. Eu acho que o carbono é grande esse grande aspecto do sofrimento, sabe? Se você for ler oxigênio é um grande remédio dessa questão do sofrimento, assim, e da escassez, da falta. Ela não chega nesse extremo, assim, do viver na rua, mas o oxigênio é tipo quase o que o viver na rua, que não tem nada, que está abandonado, que tem feridas que supuram. O oxigênio é muito nessa questão do pus, da podridão, né? Ela não chega nesse extremo, mas eu digo assim, na questão da escassez mesmo, e do abandono, e da falta, né? Então isso é uma questão que é bem carbono, ao meu ver. E eu duvido um pouco, eu fico na dúvida se o foco não está no carbono, sabe? Então, a gente tem um foco que permeia a vida inteira, que é esse foco do carbono, nessa questão do sofrimento, da falta, da escassez. E a gente tem também um foco familiar. Aí vamos ver o que o algoritmo vai nos ajudar. Provavelmente a gente vai perceber que tem remédios nesses dois focos. Cabe a gente ver o que nós vamos escolher,
Não sei, eu não vi o algoritmo ainda. Então, pode ser que isso aconteça. A gente vai ver se isso aí bate ou não bate. Beleza? Então, aqui na questão das séries, a gente fica lá com uma dúvida em relação ao ouro. Vamos ver como é que isso aparece no algoritmo pra gente, mas pode ser que pelo tropismo a gente tenha alguma coisa de ouro. Mas fica mais claro que ela chega até o ferro com foco no silício ou no carbono. Vamos ver o que que a gente tem. Por que que isso é importante? Porque é um outro passo que vai nos fazer interpretar as medicações. A gente já chega com uma outra análise. Não adianta a gente querer prescrever um remédio da série do urânio. Não adianta a gente querer prescrever um remédio da série da prata. Não tem essas temáticas. Então a gente já consegue filtrar um pouco mais. Beleza? Então agora que a gente já fez, já entendeu o tropismo, já entendeu a temática, já fez a análise das séries, então a gente coloca até ferro, um ouro interrogado, foco em silício ou carbono, tá? Apesar que o tropismo dela encaixa bem lá no ferro, né? Que entra problemas gástricos. Também, Além também, da servidão que está lá no ferro também. também. Apesar de que essa servidão a gente está interpretando, mas eu digo assim, tem um aspecto que talvez tudo vai ser interpretação, né? Mas Sim, da tarefa, da servidão e tal, acho que realmente sim, né? Então, com certeza ela chega até aí, né? Então, beleza. Então, agora, ó, percebam que às vezes quando a gente ouve falar do método, a gente fica muito com o algoritmo na cabeça. E o algoritmo é super importante, definidor para a gente, mas ele vai entrar agora, tá? Ele vai entrar agora, não é fazer um algoritmo, escolher um remédio e a homeopatia está feita. De maneira alguma. A gente tem uma série de passos até chegar nessa ajuda que o algoritmo nos dá, tá? Então vamos lá ver o que que ele nos sugere. Então a gente tem aqui uma simetria 2 com uma impregnância 50% vegetal. Ops, tirei aqui o negócio. Faz sentido para vocês? Vocês acham que ela tem algum aspecto vegetal? O que que vocês pensaram? Vocês pensaram alguma coisa de reino antes da gente falar do remédio aqui? Não, não. Vocês estão vendo o algoritmo aqui, né? sim. Beleza. Então, veja, eu já falei algumas vezes que reino na homeopatia é uma baita de uma pegadinha, né? A gente poderia aqui colocar os três reinos. Se eu fosse o mestre dos reinos aqui, com uma autoridade gigantesca, que vocês acreditam em tudo que eu falaria assim: ah, não, essa paciente aqui, ela sofre a influência das outras pessoas sobre ela, da mãe sobre ela, dos filhos sobre ela, então ela com certeza é um animal. Vocês falariam, ah, sim, versus, né? Ela versus os outros, é verdade. Eu falaria assim, não, a questão dela é totalmente estrutural, ela tá ali sempre na questão da família, é tudo relacionado à família, a questão da quebra da família para ela com o ninho vazio é impressionante, é o fator que desequilibra, então ela com certeza é mineral. Vocês, ah, não, é verdade, é mineral. E se eu falasse assim, não, a questão dela é o sofrimento, ela sente o sofrimento, ela é sensível às questões que afetam ela, então ela é totalmente sensibilidade, com certeza ela é vegetal. Vocês, ah, não, sim, é vegetal. Então eu posso convencer dos três reinos, em todos os casos. É, tá, então, mas eu acho que tem, como eu posso convencer dos três, eu sempre vou falar que dá para falar que é do que está sugerido aqui. Mas realmente, eu acho que essa questão, ela tem uma sensibilidade, né? Ela sente as coisas, né? Ela sente a perda dos filhos, ela sente o menosprezo da mãe, ela realmente tem uma sensibilidade. É inegável isso, eu não consigo, eu fico tranquilo de prescrever realmente um vegetal como primeira opção, tá? Então, vamos ver aqui os vegetais que nos são sugeridos, tá? Então, agora a gente vai abrir aqui. Acho que essa tela vocês não estão vendo, né? O meu navegador aqui vocês não estão vendo, né? Vocês estão vendo ainda. Viu? Está aparecendo a tabela, escrito ali as opções de mineral, vegetal e dois animais, Apis e Columba. Ah, então, vocês estão fixos no algoritmo, né? Vocês não estão vendo a minha outra tela aqui agora, não, né?
Tem uma outra tabela por trás, mas não dá para ver então. Não, é que compartilhei só a... Eu quero agora abrir as matérias médicas aqui. Sim, Então percebam que agora aquela questão das séries, elas vão nos ajudar muito nessa questão numérica aqui, tá? Então esses números que correspondem em séries, não sei se vocês já sabem disso, mas esse primeiro número aqui nas plantas a gente sempre ignora, o 6 corresponde ao lantanídeo, ou seja, todas as plantas têm um aspecto lantanídeo, mesmo que muito discreto, mas a gente ignora esse fato. O segundo e o terceiro são as séries. As plantas podem ter características de duas séries. Então, a gente vê que nas papaveráceas a gente tem a série do ferro com foco no carbono. Então, 4, que é a quarta linha, com foco no 2, que é a segunda linha. O que vai muito ao encontro do que a gente falou, né? Então, nas papaveráceas, a gente tem muita questão dessa, que eu me identifiquei um pouco nela, na questão desse sofrimento. Na questão, assim, estranho, fraco, rejeitado, mundo perigoso, piora com a perda dos pais, como um escravo, obedecer, suportar dificuldade, suportar agressão. A melhor maneira de reagir é não reagir, é sair do corpo, então tem muita coisa de dormência, de vícios e tal. Então percebam que, obviamente, nas famílias, a gente nunca vai ter uma família assim que contempla todo o paciente e tal, mas você percebe alguns aspectos, né? E eu acho que nessa questão da papaverácea, eu vejo alguns aspectos dela. Em sanguinária, a gente tem transparece controle, mas se sente vulnerável, excluído pela comunidade, por Deus, esgotado pelo trabalho comunitário, sintomas hepáticos e dor de cabeça. É um remédio clássico de dor de cabeça, só porque a gente não valorizou muito a dor de cabeça dela, né? Mas é, mas é um sintoma clássico de dor de cabeça. Por causa das papaveráceas, por causa das séries, eu não tenho como fechar esse remédio, vou deixar aberto para a gente deixar para uma segunda análise, tá? Então vamos para o segundo remédio. Elônias. Elônias é um remédio da série do silício, então percebam aqui, ó, o 3,3. É um grande remédio com tropismo feminino, tá? Grande remédio de tropismo feminino que geralmente se sente esgotada. Essa aqui é o grande keynote do remédio, vazias após as gestações. Isso é muito clássico do estágio 14, se sentir vazio. Então, é uma paciente que se sente vazio após as gestações. Uma mãe deprimida, que reclama do marido e dos filhos. Na família, a gente tem se esforçar muito por ter seu lugar, mas se sentir limitada, extrovertida, uma questão de parecer maior. Sente que está perdendo, em pouco tempo vai ser tratado como um mendigo. Então, de maneira meio torta, mas tem de novo esse aspecto meio oxigênio aqui de mendigo na descrição. É uma coisa, é um remédio que tem menos coisas aqui que a papaverácea, mas por ter um tropismo feminino que foi um dos que a gente elencou, eu também não vou fechar esse remédio, não. Nós vamos jogar ele para uma segunda análise. Ruta. Ruta é um remédio da série da Prata, 655. Só por isso a gente já poderia fechar, tá? Claro que nós vamos ler, né? Porque às vezes a própria interpretação nos leva a repensar o que a gente pensou de série, tá? Mas eu realmente acho que não é um remédio que tenha tanta questão dela. A rutácea tem muita necessidade de perfeição, pai com muita expectativa, assume sozinho a responsabilidade pela família. Isso é um aspecto que tem, mas eu acho que num outro viés, sabe? Relacionamentos difíceis, ela nunca reclama de fraqueza nenhuma, muito trabalhador, às vezes os outros abusam dela. E a grande temática de Ruth é transtorno por ter se adaptado ao marido. Então, o marido que não faz nada e ajuda. Tem algumas coisas, mas pela série e por não ser não ter um tropismo muito específico, esse aqui já é o primeiro que eu fecharia, tá? Anantera é um remédio também da série do silício, excesso de responsabilidade com a família. Coloca suas necessidades de lado. Então, só por causa disso é um remédio que eu vou manter. Apesar de que é um remédio que tem uma temática muito específica que eu não vejo, né? Uma questão de grotesco, punk, gótico, feio para chamar atenção, ambicioso, competitivo, e um tropismo pela pele. Não acho que tenha, mas pela temática da família eu vou deixar aberto. Arnica, lantanídeo, só por isso a gente já deixaria fechado, mas é um remédio que forte como um soldado, trabalha duro para conquistar, quer brilhar, quer ser o centro das atenções, não identifiquei isso, né?
Cola, prata também, ser especial, ter uma posição elevada, muito reconhecimento, tropismo pulmonar, não acho que seja. Sapindácia, prata também, estável na família, proteção do irmão mais velho. Isso ela falou, ó, sente que pertence a uma casta inferior. Ela falou, ó, a gente não é da classe mais, não sei o termo que ela falou, não é a classe mais favorecida. Ah, então, ela tem muito essa questão de classes sociais, é uma coisa que é bem de prata. E ela tem é um remédio muito do reto ali, né, das hemorroidas e tal, e ela teve um sangramento retal. Eu não sei se é suficiente para a gente deixar o remédio, mas eu vou deixar de lado aqui. Ali tá destacado, né? Precisa da proteção do irmão mais velho. E Hum, essa questão do o termo proteção, em nenhum momento ela demonstrou necessidade de sentir proteção. O irmão mais velho ela não tem, né? Mas seja de um pai ou de um marido, ela nunca Foi falou o que termo ela. que ela usou, né? Não. Também acho. Aí a gente tem a Anacárdio, também prata, mas tem uma questão de pais rígidos, impositores, né, que chegam ali ao ponto de não conseguir tomar as próprias decisões, escolher a roupa do filho. Então, por um lado, ela suporta a dominação, sendo obediente, ordeiro, mas tem medo de não corresponder às expectativas. E por outro lado, quando está desequilibrado, tem aquela imagem estereotipada da Anacárdio de reagir com crueldade, ser antissocial, tá? É um tropismo mais articular, perda repentina de memória. Então aqui entra na mesma questão do Oesculus, é um remédio da prata, mas que tem algumas temáticas aqui de pais rígidos, deixa aberto, mas com ressalvas. Coca é um remédio da série do ferro, proteger e ser protegido. O oposto é ser doado a estranhos, então entregue ao inimigo para sobrevivência, entregas estranhas, choque de responsabilidade, abuso sexual pelo marido, abandono pela mãe. Beleza, essas coisas, algumas coisas não tem, algumas outras coisas tem. Coca, né? É bem aquela questão de mastigado para vencer a fome, né? As pessoas mastigam folha de coca. Coragem, outro lado é timidez, sensação de ser pequeno, sensação de não ser aceito do jeito que é, escravo de sua culpa, tímido, sintomas neurológicos e respiratórios. Eu colocaria ele à frente por estar no ferro aqui, mas não parece ter tanta coisa. Cone, um remédio bem da série dos lantanídeos, refinado, trauma, arrogante, poderes mágicos, Cone eu fecharia com mais tranquilidade. Fisiostigmia, né, a questão lá das papilonidez, que são remédios que sustentam muito, trabalham muito para poder curtir a vida. Conflito entre trabalho e diversão, não consegui ver isso nela. Sabina é um remédio parecido com a tuia, né, um remédio mais primitivo. Perceba que ele é um dos poucos remédios nas plantas que não tem os seis aqui no início. Então é um remédio mais primitivo, assim, meio que licopódio, tuia, são remédios mais primitivos, até do ponto de vista genético, né? São plantas mais velhas e tal. E aqui tem sempre uma questão de conflito cultural, apesar de ser um tropismo feminino, não consigo deixar aberto, não. Esquila, mais um remédio da série do silício, combinação entre segurança e autoconfiança, timidez, opinião da família e do cônjuge, pertencer, ser incluída, desconectado, incesto, tem um tropismo cardíaco e tal, mas não consigo deixar aberto mesmo que seja do ferro, do silício, porque eu não vejo nada que vá me levar para escrever, não. Santonino é um remédio que está como planta, mas é um nosódio também. Depressão, melancolia, parasitose, não tem como não. Então a gente fica aqui, daquela lista toda que a gente teve, a gente deixa sanguinária. O que a gente pode fazer agora? Vamos jogar para o repertório para a gente ver se tem alguma rúbrica que nos ajude, tá? Mas vamos deixar só os remédios que a gente chegou à conclusão agora que talvez a gente prescreva, tá? Então, sanguinária, elônios, ananterum, coca,
Aesculus, anacardio. Esses dois últimos aqui parece atrapalham um pouco. Então, beleza. Então, agora a gente já interpretou tropismo, já interpretou temática, a gente já tem uma lista de medicações na mão. E agora a gente pode ver como é que o repertório pode nos ajudar, se é que ele pode nos ajudar. Eu não sei se nesse caso ele vai nos ajudar muito, não. Mas o que que vocês sugerem? Tem alguma rúbrica assim que vocês pensaram, que vocês acham que é muito óbvia que pode nos ajudar? Estão conseguindo ver o caso aqui? Sim, né? Eu acho que o sangramento intestinal seria um pouco mais que o estômago, do que a insônia. Apesar de que não é uma rúbrica boa, talvez a gente possa procurar isso dentro das matérias médicas, sabe? Porque rúbrica vai ser uma rúbrica muito grande, não é um sintoma que está bem modalizado, sabe? Mas a gente pode ver se tem algum aqui, vai ser o Aesculus, né? Que tem esses sintomas retais. A sanguinária também tem, ó. Câncer de reto. Tomara que não seja o caso. Acho que não. Que mais? Alguma outra rúbrica que vocês pensam? Muito clara. Tem uma qualidade mental, né? Vocês sabem que eu gosto desse repertório de qualidades mentais, que é do cuidador. Eu acho que ela é uma cuidadora, tá? Tem Ananterum e Sanguinária nessa rúbrica. Ananterum, a questão do excesso de responsabilidade pela família. E Papaverácea sanguinária. E aí, Niele, Carolina, Cláudia, alguma coisa que vocês queiram colocar de rúbrica? Aqui dá para viajar nas rúbricas. Não consigo pensar em outra, não. Eu acho que o mental dela, esse mental essa preocupação excessiva em cuidar de todos, e a questão do fato dela estar vendo as pessoas se afastando, indo embora, isso é muito forte, né? Talvez uma rubrica com relação a isso. Isso é o caso típico que, ao meu ver, vai entrar muito mais na temática do que eventualmente restringir uma rúbrica. Então, a gente valoriza esse aspecto, a gente até valorizou nessa seleção, desde o início a gente vem valorizando isso. Quando a gente Sim. colocou o silício como foco, quando a gente leu as matérias médicas e foi fechando que não tinha isso. Então, eu acho que esse aspecto, eu também concordo com você, que é um aspecto muito importante, mas eu acho que a rúbrica não vai nos ajudar. Por isso que por isso que a repertorização ela é tão complicada. Porque um aspecto Uma central, coisa. ela vai talvez a gente não consegue interpretar bem. O qualidades mentais, esse repertório ajuda um pouco, porque eu acho que esse centro aqui, ó, de cuidados e cuidadores aqui, isso envolve isso. Então, se eu fosse escolher uma rúbrica, eu escolheria essa. Tá? O que, Mas do ponto de o vista que da rúbrica daria, normal, não tem o que colocar. Diga. poderia ver é a questão da hipertensão, né? Que ela citou várias vezes e que está meio descontrolado. Mas não sei também como botar isso como rúbrica. Eu acho que a rúbrica vai deixar remédio pelo caminho. Preferiria colocar isso dentro da interpretação do tropismo. Mas E depois a gente uma pode ver rubrica, quais dessas tem hipertensão. Diga, Carolina, desculpa. e uma rubrica de sofrimento, porque tudo nela tem sofrimento, desde a infância até o filho sair de casa, casar e sair de casa, tudo para ela é sofrimento. Não teria alguma rúbrica que enquadrasse tudo? Esse que Não, é o problema também. Não, é que eu não sou um extremo conhecedor de rúbricas, então. Só que o problema é assim, Aham. mesmo que a gente pegue um cara super conhecedor de rúbricas, existirão rúbricas diferentes que traduzem esse mesmo sentimento.
E nada me garante que o remédio correto tenha sido experimentado e tenha tido dentro dessa rúbrica. Entende como a rúbrica de repertorização é falha? Então, existem coisas que eu prefiro tirar do âmbito da repertorização. Isso é uma coisa que eu jogo para temática para não cair nesse viés. Agora, se ela fala assim para mim, eu tenho alergia a amendoim. É uma coisa assim, ó, amendoim agrava. Então, nós vamos ver lá se tem alguma coisa que nos ajuda lá. Pode ser até que não tenha, mas são coisas muito óbvias. Eu tenho medo de cachorro preto. Eu tenho medo de cachorro preto. Eu sonho com aranha. Sabe, coisas assim? Essas coisas eu prefiro, a gente pode, não é garantia, mas vão nos ajudar mais na repertorização. Mas as questões de temática e as questões de tropismo, eu prefiro tirar do âmbito da repertorização. Porque a gente até pode tentar, inclusive nós estamos fazendo uma repertorização aqui só com os remédios que a gente chegou à conclusão que podem ser prescritos. É muito diferente do que fazer uma repertorização com 6.000 remédios que existem, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, sabe? Não sei se faz sentido isso para vocês, porque isso é bem disruptivo do ponto de vista da homeopatia clássica que a gente aprende na escola, né? É uma outra interpretação, um outro jeito de usar o repertório. Não sei se melhor ou se pior, mas mais diferente. Porque aqui nós temos uma ferramenta diferente que é o algoritmo que nos norteia de uma outra maneira, né? Como é que eles colocam hipertensão mesmo na repertorização? Vocês lembram? Hemorragias sanguíneas Hemorragia sanguíneas? Não ou era. não? Tinha um nome, não sei o que, de Orgasmo, sangue. Orgasmo or- de sangue. Isso. Eu não lembrava. é isso daí. Orgasmo de sangue, é. Ó, sanguinária parece bem. Eu tô gostando de sanguinária aqui, viu? Ela tá aparecendo Parece bastante, na verdade. 4 pontos, né? No Parece anterior também. todas as coisas. E não é um remédio tão grande quanto tá na Cardium, por exemplo. Na Cardium que tá aparecendo mais. Vou botar aqui só para ver o que que aparece. Vou botar na repertorização mesmo. O mais que a gente tinha colocado era. Tinha mais uma coisa. Vamos ver aqui se aparece o sangue. Hemorragia geral tem 300 e poucos. Aqui vai pegar todo mundo, né? Vamos deixar só sanguinária, ver o que aparece. Não entra muito. E mais, gente, o que que nós vamos fazer? Chegamos no momento que precisamos decidir o que fazer. Então, nós estamos sanguinária, uma papaverácea. Tem a questão do escravo, obedecer, suportar dificuldades na sua temática. Uma temática. Tem uma coisa importante: sanguinária estágio 8, tá? O estágio 8 é o estágio de se sentir sobrecarregado. Assim como ela fala nos cuidados com a família, o peso, carregar um fardo, carregar o peso. Isso é muito de estágio 8. Depois tem uma conferida lá no estágio 8. É um remédio que não tem um tropismo tão claro quanto a gente gostaria, né? Das questões que a gente abordou. Tem uma dor de cabeça, mas que a gente até nem valorizou tanto. Depois a gente teria elônias, não parece ter aparecido muito, mas tem essa questão do silício. Nanterum, que não tem uma temática específica, mas tem uma grande temática na família. E depois a gente cai para os outros aqui. Eu ficaria, ó, já adiantando a minha opinião, eu ficaria entre Ananterum e Sanguinário. Tá? Eu ficaria entre esses dois. Eu ficaria com a sanguinária. Por quê? Não sei. Achou mais bonito Eu o nome? Não, achei que entrou mais, é porque a gente colocou a hipertensão também, e entrou. Desapega da repertório, hein? Aqui é desapega, mas eu entendo que ele pode nos ajudar. Eu acho que é ele. Não sei. Manda, Cláudia. É, a questão do. Eu posso usar esse. Não, desculpa. Eu entendi muriático, é muricato, né? É, muricato, né? Eu também confundo às vezes. Mas seria bom, né? Se fosse muriático, ele pegava o aspecto da mãe. É,
Mas eu acho que Mas- eu também ia com a sanguinária primeiro. Ou perguntaria para ela rapidinho como que é a dor de cabeça dela. Daí, se a dor de É. cabeça for. Ah, uma dor É, atrás do olho, que puxa para trás, aí fecha. pronto. Uma coisa que a gente não usou, que a gente pode usar aqui, ó, é a cor, né? Vai que. Diga, Nelly, o que que você pensaria? Eu também achei que a sanguinária estava melhor, assim, tá cobrindo melhor. Quando a gente estava vendo o repertório, ela também, na maioria das rubricas que você colocou ali, ela aparecia com maior pontuação também. Eu acho que ela está abrangendo melhor. Uhum. Ó, ela escolheu 18A. 18A não sugere anacardio, tá? Só para complicar. Não é a cor de anacardio. O que não quer dizer muita coisa, é um eixo a mais, tá? Mas eu acho que E isso sanguinária nem faz. aparece aí, né? Nem Sanguinária tá aparece. aqui em cima, ó, é um vermelho, ó. Vixe, bem diferente. É que ela escolheu um azul. Ou amarelo, também sanguinária aparece. Escolheu um azul 18A. Então a gente considera. Se ela escolheu 18A, a gente considera 18AB, para ter aquela margenzinha, não tem para cima, né? Porque é o A, então 18AB, 17AB, 19AB, para pegar uma margem de segurança, tá? Se ela tivesse escolhido 18B, a gente consideraria 18 ABC, 17 ABC e 19 ABC, para pegar um quadradinho em volta da cor que ela escolheu para ter uma margem, tá? Então, se ela escolheu 18A, a gente considera 17AB, mas que não tem nenhum dos nossos remédios, e 19AB, também não tem nenhum dos nossos remédios, só tem anacardio mesmo. Mas não é algo que me levaria a trocar minha opinião, não. Eu começaria com sanguinário também. Não é um fator preponderante, porém, a sanguinária é um remédio que aparece na primeira colocação aqui, tá? É um remédio que está com uma pontuação 6. É o único remédio com pontuação 6. Então, é um fator a mais para a gente pensar. E daí, além disso, o que é importante a gente fazer? Colocar esse sanguinário em primeiro lugar e deixar uma ordem de remédios que você prescreveria, porque essa percepção da primeira consulta a gente nunca mais vai ter de novo. Quando ela voltar no retorno, nós estamos com a cabeça tudo embaralhada da consulta anterior, blá, 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 e nós não vamos ter essa sensação de novo. Então, aqui, como a gente tem umas opções, deixa assim, ó, se não der certo sanguinário, você prescreveria o quê? Aí depois você prescreveria o quê? Depois você prescreveria o quê? Porque daí você tem tranquilidade para ir conduzindo esse caso por anos, tá? Então, eu colocaria a sanguinária, depois eu colocaria o anantero, pela cor, tá? Por ter surgido essa questão, eu colocaria o anacardio aqui em segundo, terceiro lugar, porque ela tem essa questão da rigidez, da imposição, da dominação, tá? E a cor eu acho que é importante. E depois eu colocaria os outros aqui meio que junto, tá? Coca, Elônias, no terceiro lugar aqui, no quarto lugar. Então, isso é importante a gente deixar anotado no prontuário do paciente. Prescrevi sanguinária, primeira opção, anantero, anacardio, tal. Claro que essa opção também vai poder sofrer influência das coisas que foram acontecendo. Às vezes ela começa a mostrar sintomas que nos levam para um caminho ou por outro, tá? Seria Então, para o para caso fechar, dela não apresentar mudança numa reconsulta, se ela estiver na se a mesma gente situação. chegar nos critérios de que a gente tem que trocar o remédio. Você não teria a opção de primeiro tentar aumentar a potência para dar um estímulo maior Ela me naquela mesma der, medicação? se ela me der dicas de que ela precisa da potência mais alta com o remédio certo. Tem uma diferença. Pode ser que no retorno ela me dê assim a indicação. Remédio errado, eu não vou trocar a potência se o remédio estiver errado. Eu já vou trocar. Sim. Se ela Ou ela tiver vai me, uma piora, alguma coisa assim. ou ela vai me dar a dica assim, remédio certo na potência baixa. São duas coisas diferentes. O que é remédio errado? Remédio errado é a ausência Ela vai total de sentir mais. movimento. Uhum. Ausência total de movimento. Não aconteceu nada. Não agravou, não melhorou, não piorou, não senti, não... blá, blá.
Até surgir sintoma novo, às vezes nos leva, é um sinal de movimento. Surgir sintoma novo, provavelmente é um sinal de movimento. Ó, nunca tive tal coisa, tomei um remédio, aconteceu alguma coisa, é um movimento. Isso me levaria a manter o remédio. Tá? Guardar as devidas proporções, tem que ver caso a caso. Mas eu digo assim, o trocar o remédio é assim, ó, o que que você sentiu desse remédio? Ah, doutor, não senti nada, não melhorou nada. Teu sono mudou? Não mudou. Você mudou alguma atitude? Mudou? Começou a fazer? Não mudou nada. Nada. Inócuo, tomei água. Troca de remédio. Agora, assim, tomei o remédio, me senti melhor. Ó, esse remédio foi bom, mas eu tô muito baixo astral, tô muito cansada, eu tô muito para baixo. ah, ou eu tive um quadro agudo, eu tive uma febre de novo. Aí remédio certo na potência baixa. Aí eu vou subir. Seria o caso também, por exemplo, se ela de repente tem uma melhora ali, começa a tomar, dá uma melhorada, e daí de Passageira. repente volta para a situação inicial. Sim. Também seria o caso de aumentar a Eu potência. lembro que eu dou aula disso, mas eu não lembro de cabeça de qual dos prognósticos de quente que é esse, mas tem um deles que é aquela melhora passageira, né? Então a Isso. sugestão que ele dá é subir a potência, tá? Então, ó, doutor, tava bem até uma semana atrás, fiquei bem com o remédio, tava super bem, mas parece que o efeito foi passando, parece que ele parou de funcionar. Remédio certo, potência baixa, tá? Então, beleza, vamos pensar nisso, então, vamos pensar em potência. Então, dentro dessa regra do método, a gente vai levar sempre em consideração a lesionalidade nos direcionando à potência, né? Então, a gente tem três fatores que nos levam a essa percepção: ocorrência ou não de agudização, risco de agravação, profundidade e gravidade da doença, tá? Então, nós vamos entender esses três para definir a lesionalidade e, consequentemente, definir a potência, beleza? A agudização, vocês viram até que eu anotei para perguntar para ela. Ela falou que teve, no internamento, ela teve uma febre, tá? Então, por mais que seja uma doença mais grave, por ela estar internada, quer dizer que ela tem uma certa vitalidade, tá? Então, essa agudização nos leva a pensar numa potência não tão baixa, não na mais baixa de todas, tá? Vamos partir desse princípio. Depois a gente tem o risco de agravação. O que vocês imaginam de risco de agravação? Essa paciente tem um risco de uma agravação grave? Ela pode apresentar Tem. novamente um problema cardíaco, a Pode ter uma pressão arritmia pode de ficar novo, muito né? pior. É. O que seria uma agravação homeopática. Boa, do ponto de vista homeopático. Não seria ruim. Só que nós não podemos correr esse risco porque é um risco muito alto. Então, por mais, pensando friamente, seria bom ela ter. Tomei o remédio, tive uma arritmia no dia seguinte. Homeopaticamente, excelente. Retorno de sintoma antigo, agravou, agravação homeopática. Provavelmente vai melhorar sozinho, mas a gente não pode correr esse risco, tá? Então, isso era uma coisa que nos leva a potência para baixo, nos leva para uma lesionalidade mais grave, tá? E a profundidade e gravidade da doença, o que vocês acham? Vocês acham que é uma doença complexa, grave, ou uma doença mais superficial, tranquila? Como é que vocês veem É isso? grave, né? Eu O acho que que é você acha, grave. Stephanie? Ah, já teve todo esse histórico, né, do infarto. A gente não sabe se esse sangramento pode ser um câncer, alguma coisa assim. Pois é, eu também acho. Eu acho que ela está numa doença mais complexa. Então, ela tem tanto sangramento E retal, quanto ela tem infarto, a gente não sabe se foi infarto, mas alguma coisa que deixou ela internada por quase 10 dias. é questão de órgão-alvo, né? Questão do infarto, né, por exemplo. Tudo E isso. aí, sei lá. Uhum. Henrique, É deixa eu fazer uma claro. pergunta. Nesse Diga. caso, Hum, hum, desculpa, você vai hum. orientá-la depois, né, sobre a receita e tal. Aham. Faria um encaminhamento para ela, por exemplo, para investigar isso? Como é que você Ela falou que faria ela isso? está em investigação no posto, né? Ela está esperando Não, mas alguma coisa. Eu vou ver com ela como é que tá isso, aí acho que para ver caberia se. também, né? Um encaminhamento independente do. A gente não está no sistema, né? Teria que ver no posto dela, ou tentar encaminhar Uhum. ela até para uma Mas eu vou UPA orientar para aqui, ir alguma coisa. atrás, né? Para tentar, pelo menos, é que ela disse que fez colono, né? Pelo que eu entendi, ela fez uma colono e tirou um Se ela pólipo. tirou o pólipo, né? Mas é estranho, Então né? devem ter feito biópsia desse pólipo. E aqui em Uhum. Curitiba, aqui por mais
quem trabalha aqui no sistema talvez possa ter uma opinião melhor que eu, mas por mais que SUS seja SUS, mas aqui o sistema funciona bem, assim. Então, eventualmente, se ela tiver alguma coisa, eu acho que provavelmente eles devem Mas já encaminhar para ela. sabendo já. Mas eu vou falar com ela certinho disso, sim. Mas vocês percebem que dos 3 fatores, nós temos 2 fatores que nos levam para uma lesionalidade grave e um fator que tira um pouco essa lesionalidade, né? Qual potência vocês prescreveriam? Eu 30 começaria. CH. 30 CH. Concorda, Nene? Sim. Acho que é mais seguro do que dar uma potência muito alta. Não sei se eu faria 12, não. É que eu tenho muita mania de potência mais baixa, mas não sei. Seria para 12. Eu acho que a 12 também está adequada. Porque a 12 ainda tem uma 6 ainda mais para baixo, né? É que eu tenho mania. Eu sempre. É o que eu te falei, eu tenho mania de começar baixo e depois eu vou subindo, né? Não, tá certo. Mas não Aham. sei se seria funcional também. Só que vocês sabem que eu sou viciado nas DHs, né? Eu sou meio DHzista, né? Então, Aí vamos você ver também começaria já na 9. Mas eu não começaria na 9,15, eu começaria na 9,14. Isso eu Porque a ainda gosto, assim. 9,15, a 9,15 é aquela mais baixa de todas. Não tem mais baixa que Sim. 9,15. A 9,14 é um semitom para cima. Então, ela não é uma 10,15. Ela é uma 9,14. Ela é entre a 9,15 e a 10,15. Ela é uma 9,14. Mas, A Henrique, 14 é... mesmo nesse caso, desculpa, Ah, que ela tem imagina. mais potencial de agravação, né? Teoricamente, o risco maior vai ser lá. Você Aham. faria em DH do que em CH? Sim, eu faria. Tá, Eu faria porque eu não estou fugindo da gravação. Eu só tá, quero que a gravação seja uma gravação que não traga risco a ela. Mas eu tá, quero que ocorra uma gravação, do ponto de entendi. vista assim, uma gravação leve, uma gravação mais no aspecto mental, uma gravação que faça com que ela entre numa introspecção por mais tempo, uma gravação que faça com que ela perceba que ela se coloca nas posições eventualmente e cabe a ela se posicionar para conseguir sair disso, que não é nada fácil, mas essas Uhum, percepções a gente percebe que na gravação inicial, numa fase de nigredo, né, que se chama, ela entra numa introspecção maior, assim, tá? Às vezes uma depressãozinha maior. uhum. Então, eu percebo que isso ocorre mais com as DHs. Mas acho que aqui, ó, é uma questão de preferência pessoal. Se vocês prescrevessem na 12, na 30, 9,15, 9,14, não sei se teria muita diferença, não. E se, por exemplo, Henrique, só para eu ilustrar, vai. Na DH Tá? você faria 9,14. Se eu 9,14. fosse fazer na CH, você indicaria fazer, prescrever como? Qual o Eu acho que eu intervalo? prescreveria uma 12 também. Mas você Mas faria o não quê? que a Uma 30 dose esteja errado, mas única? eu faria uma dose única a cada 15 dias. Uma dose única a cada 15, tá. Faria um estímulo. Eu gosto de fazer pouco estímulo, assim, não gosto de fazer toda hora. Eu Então, eu ainda tô faria. nessa, eu ainda sou, mas sei lá. Mas, Stephanie, Tá. aqui é É que eu atendo muita detalhe mesmo, criança, sabe? sabe? Então, tipo, Aham. acho que isso também, não sei, né? É uma questão de Mas, detalhe. Eu, se fosse você, usaria alguns casos, um caso ou outro, uhum, para fazer uma regra que você não está acostumado a fazer. Então, pega um caso, ó, nesse caso aqui, talvez um lesional mais leve, alguma coisa assim, eu vou fazer uhum, nas DHs, como está escrito lá, só para ver. Nesse aqui, eu vou fazer dose única a cada 15 dias. Só para você ir sentindo na tua prática, você perceber as diferenças de cada uma, para você ver. uhum, sim. Porque daí você vê com os teus próprios olhos. Ó, eu fiz em 2, 3 casos e, putz, não gostei, não foi bom, os pacientes, blá, 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 blá. Ou fiz em 2, 3 casos e, putz, achei que foi legal e tal. Para que você não fique restrito a um jeito só de fazer. Entende? Tá. Eu sugiro que você faça Uhum. isso. Ah, legal. Ah, Então, obrigada. beleza. Então, pesquisa. Mas o mais importante, pessoal, e sempre aqui no método, o método nasceu por isso. Por mais que a gente tenha feito aqui junto e tal, a minha ideia é que se vocês estivessem sozinhos no consultório, vocês chegariam, não sei se nesse remédio ou perto desse remédio, tá? Levando em consideração a tomada de caso como foi feita. Vocês perceberam que a tomada de caso ela tem uma estrutura a ser feita,
queixa principal, entender tropismo, começar com história de vida, vai na história de vida, buscando as sensações, termina com sono, com sonhos, medo, cor. É isso. Segue essa estrutura. Essa estrutura vai te dar uma base de tropismo e de temática. Eu chegaria nesse tropismo, eu elencaria esse tropismo com as coisas que ela falou. Eu elencaria algumas dessas temáticas com as coisas que ela falou. Eu perceberia as temáticas que foram mais importantes para definir o caso. Nesse aspecto, se eu fizesse o algoritmo, eu prescreveria alguma outra planta que não a que foi prescrita. Porque a ideia é que a gente não precisa chegar no mesmo remédio. A ideia é que a gente chegue, tomara, mas eu digo assim, é que a gente siga um caminho em que vocês parem e pensem, tipo, eu acho que eu talvez seguisse mais ou menos parecido. Não sei se igual, mas eu seguiria parecido. E daí a grande importância do algoritmo também, porque o algoritmo seria igual para nós todos. Então, pelo menos nesses remédios aqui, a gente ficaria em dúvida entre esses. A questão seria como que a gente iria escolher. Nesse aspecto, vocês acham que se daria para ir mais ou menos no caminho ou não? O que você acha, né? Eu teria que tentar fazer sozinha, né, sem ter visto aí o jeito que você fez, para ver, né, se realmente ia chegar nisso. Porque realmente não sei, assim, como eu não costumo usar, só usei o algoritmo aí para fazer aqueles casos lá que a gente combinou, né? Mas no dia a dia, assim, eu não uso. Então, ainda mais para pessoa. Então, realmente, não sei se eu chegaria nisso. Talvez sim. Eu ia usar, hoje, o que eu faria, se ela fosse minha paciente, eu iria para o repertório, que é o que eu tenho mais familiaridade, né? Talvez por lá até poderia chegar, ele provavelmente ia estar entre os principais por conta das rubricas Sanguinário, que você não, tem. eu acho que sanguinário nunca chegaria. Será que não? Com aquelas rubricas? Porque eu vi que ela aparecia ali bem pontuada, era Mas capaz sabe dela por que ela chegar. parecia bem pontuada? Porque eu deixei só restrito aos remédios que a gente estava pensando, eu não deixei com todos abertos. Ah, é verdade. Entendeu? Pois é, não sei então. Talvez não Veja, não chegasse tem, mesmo. não tem problema algum de prescrever assim, tá? Não tem problema algum. A minha grande crítica, a minha grande restrição é isso. E percebam, a homeopatia ela vai continuar do mesmo jeito, dependendo da minha opinião, mas eu digo assim, é que a gente só vai prescrever o que a gente conhece. Então, quando a gente olha lá e aparece no repertório as medicações, a gente não vai prescrever uma Ananterum muricatum nunca. E Ananterum muricatum ficou como segunda opção, quase que foi prescrito. Se a gente tivesse prescrito Ananterum muricatum, a gente teria prescrito um remédio que a gente simplesmente não conhece, que a gente conheceu agora. Eu costumo fazer assim, quando eu faço a repertorização, eu vejo os que estão ali, os primeiros colocados, e se tiver algum que eu não conheço, eu estudo, vejo, e o fato de eu não tê-lo estudado antes não é impeditivo para eu prescrevê-lo Sim, uma primeira vez. Porque eu faço um estudo e se eu achar, não, ele realmente tem o perfil do paciente, encaixa com o paciente, eu uso daí. sim. Mas Não, eu estudo como eu, antes, né? como eu disse, isso não vai, né, esse sistema sempre funcionou e sempre vai funcionar. O outro problema que tem é porque as rúbricas também têm pesos diferentes para remédios diferentes. Sulfur sempre vai ter um peso maior que a Nantero em todas as rúbricas. Entende? Então, as rúbricas, elas também são, mesmo que a gente escolha as mais perfeitas, dentro delas, elas também têm um viés para remédios maiores e remédios que a gente já conhece, entende? Na Então, verdade, o que eu uso mais como critério não é tanto até a pontuação, mas a quantidade de rubricas que ela consegue cobrir. Porque a pontuação óbvio, tem essa questão, né, de ter sido experimentado mais ou menos, né? é. Mas como eu disse, são linhas diferentes. Eu acho que viés por viés, eu acho que você cruzar com essa interpretação, ela é sempre válida. E eu acho que traz uma sistematização e um acesso, talvez, a quem está começando, ou que, até quem não conhece bem a homeopatia, mais claro, né? Cláudia, não sei se quer falar alguma coisa? Abriu o microfone. Eu quero dar um depoimento em relação ao que você está falando.
Eu atendi uma criança que está investigando autismo. A queixa era que gripava muito, né? E ela batia nos pais. Nossa, mais genérico que isso, impossível, né, Henrique? Uhum. Aí o que era mais estranho no caso é que ela beliscava também, sabe? Só que não era um beliscão de torcer, ela fazia assim, na pele. E aí no algoritmo deu que era 50% animal e tinha pedículos captis. E eu pensei, gente, será que esse beliscar é o piolho mordendo? Viagem, né? Mas eu Viagem. prescrevi, só tinha na CH, na 30CH. O menino parou de beliscar, dormiu melhor, sabe? Foi o primeiro retorno, mas está evoluindo bem. Aí eu fui olhar no repertório se tinha lá golpeia. Tinha, mas estava lá no final, sabe? Acho que era o antepenúltimo. Aham. Então nunca ia E, chegar até lá, né? e às vezes é o golpeio, às vezes é o pricking, que às vezes é outra coisa. Isso também é uma coisa que é difícil às vezes no repertório, porque tem rúbricas muito parecidas que falam às vezes de coisas muito semelhantes. Essa escolha às vezes é difícil. Mas veja, eu não quero me colocar também no papel de crítico do repertório, porque eu acho que ele é super importante, ele ajuda muito. Mas acho que às vezes vale também uma interpretação por um outro viés, para que a gente também seja limitado por outro tipo de coisa, né? Claro que o algoritmo também tem suas limitações, mas e eu também acho que talvez cada caso seja um caso mais adequado para uma abordagem, outro caso para outra. Mas beleza, acho que fomos longe hoje, tranquilo, vou manter uma sanguinária então. Eu vou pedir para ela fazer uma sequência na DH, aquela sequência de 6 doses, tá? Numa única vez. E a gente vai tentar encaixar o retorno dela no ambulatório em 1 mês, mais ou menos, dessa tomada, para a gente ver se gera algum tipo de movimento. Quando você prescreve assim, com uma periodicidade maior, assim, uma vez na semana, você vai mudando a potência a cada dose? Como é que Não, funciona? Não? mantém sempre a mesma potência. Ah, tá. Nesse caso, eu vou fazer 6 doses, mas todas num dia só. Ela vai tomar 6 doses, distribuídas em 1 ou 2 dias, tá? Mas ela vai tomar no final de semana todas as doses e vai esperar 1 mês. Uhum. Tá bom? Mas como eu falei, isso é um detalhe, eu acho que o mais importante é a escolha da medicação. Beleza? Querem perguntar mais alguma coisa, Niele? Cláudia? Não? Foi ótimo. Beleza, gente. Obrigado. Com vocês aqui é sempre mais legal, aqui, mais fácil de trocar e acho que a discussão fica bem mais válida. Carol, quer perguntar alguma coisa? Não. Então, beleza. Obrigado a todas. Obrigada, bom Obrigada. final de semana. Valeu, Bom gente. final de Bom final semana. de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até.